Olá pessoal, eu sou Gevandro Barros, músico e produtor musical da indústria da música Studio and Music School e estou aqui para dar para vocês mais uma dica muito interessante. Na verdade, essa é a primeira dica da nossa playlist do YouTube sobre Home Studio. E nessa primeira dica eu vou falar para vocês de um tema bastante importante, se não o mais importante de um Home Studio, que é o computador. Bom, todo estúdio precisa ter aí um bom computador. E na verdade eu estou aqui para falar para vocês sobre alguns tipos e dar algumas dicas sobre como utilizar, quais são os melhores ou as necessidades principais que você poderá ter ao utilizar o seu computador no seu home studio. Bom, a primeira coisa que as pessoas que me procuram aqui no nosso curso de home studio na indústria da música e me perguntam é sobre qual dos computadores comprar. E eu respondo a eles com uma outra pergunta: para que você quer o seu computador e como é que você vai trabalhar no seu home studio? A primeira pergunta, para que você quer o seu computador, é simplesmente para gravar as suas músicas ou você quer ficar móvel para fazer algumas outras coisas? Tem gente que prefere um computador que seja mais versátil, então quanto mais versátil o seu computador, se você vai trabalhar apenas com música, ele vai te pedir algumas necessidades, né, algumas características em termos de memória RAM, de processamento. E se você quer um outro computador para fazer mais coisas, editar vídeos, editar áudio, editar figuras, imagens, você vai precisar de um pouco mais de processamento, um pouco mais de memória RAM, então talvez você necessite de um outro computador. Outra coisa importante nesse início, quando você procura um computador para o seu home studio, é se você quer ficar com um computador desktop para ficar fixo ou se você vai preferir trabalhar com um computador móvel, né? Caso você opte em trabalhar com um computador fixo, então você deve optar por um desktop. Os desktops geralmente são mais baratos, você tem a maior flexibilidade de poder colocar memórias e interfaces diferentes, que inclusive são mais baratas do que os próprios laptops. Os laptops são um pouco mais caros e aí você vai ter que segurar um pouco a grana aí para investir um pouco mais, mas vai ter a comodidade inclusive de ficar móvel, né? Quem produz, quem grava, quem compõe e prefere ter um bom computador para se mover aí para casa de algum amigo, para hotel, em viagem, quem toca na noite como DJ ou quem produz por aí, é lógico que vai optar aí por um laptop para ter essa mobilidade e facilitar com essa mobilidade as suas produções. Então, respondendo essa pergunta, se eu quero ficar com o computador móvel ou com o computador fixo, eu passo por um outro tema, que é qual tipo de computador eu devo optar, né? Um computador como esse aqui, eu tenho aqui na nossa escola algumas estações de trabalho. Propositalmente, algumas eu trabalho com Windows, né, a plataforma Windows, outras eu trabalho com plataforma Mac. Eu prefiro trabalhar com a plataforma Mac, é uma plataforma um pouco mais segura para antivírus, é uma plataforma que nos dá a possibilidade de ter uma assistência técnica mais específica, né? Embora o Windows tenha uma assistência técnica em qualquer lugar do Brasil, você encontra pessoas que entendam disso. Então, existem algumas coisas que a gente vai levar em consideração sobre como comparar os dois computadores em termos de plataforma. Quero deixar claro aqui que eu não estou aqui para dizer qual é o melhor ou qual é o pior. Cada um vai ter a sua opção em função do software que utiliza, em função do investimento financeiro que vai fazer, da condição financeira que tem. Então, é uma questão apenas de escolha. Então, se você optar por um computador com a plataforma Windows, você vai ter algumas limitantes, né? Um computador geralmente mais barato, é um laptop que inclusive tem a maior chance de você ter assistência técnicas mais perto, são laptops mais baratos, sistema operacional inclusive é mais simples de se operar, né? Muita gente que começa a trabalhar começa com a plataforma já do Windows. Só que ele tem alguns problemas, ele é muito suscetível a vírus, não para quem está aí plugado na internet o tempo inteiro. Então você vai ter que instalar um antivírus e muitas vezes, para quem trabalha com áudio, um antivírus não comunica muito bem com alguns softwares de áudio, né? O computador começa a ficar muito pesado, começa a travar. Então a plataforma de Windows tem essas desvantagens aí em relação à plataforma do Mac. A plataforma do Mac já é uma plataforma mais estável, né? Os dois sistemas operacionais, o sistema operacional e o processamento, eles rodam juntos, então é uma plataforma que
para os especialistas, eles dizem que é uma plataforma mais segura, né? Tem muita gente que não tem nem antivírus no Mac e trabalha muito bem com a internet, a possibilidade de pegar vírus é muito mais baixa. Então, pessoalmente, eu prefiro trabalhar aí com o Mac. Esse é o Mac que eu utilizo para ficar móvel, é o Mac que eu levo para tocar em alguns lugares quando eu estou indo, quando eu estou em algum hotel viajando, ou quando eu quero produzir com algum parceiro colaborativamente num estúdio qualquer, eu levo esse Mac. É um Mac bastante interessante, eu vou falar das configurações daqui a pouquinho. E uma outra coisa que eu gostaria de mostrar aqui, que é um dos computadores que inclusive a gente tem nas nossas estações de aula dos nossos cursos, é esse Mac Mini. Não sei se todos vocês já conhecem, mas um Mac Mini desse com a característica, esse aqui por exemplo é um i5 de 8 GB de RAM, deve estar em torno aí de uns R$3.000. Então é um excelente computador com ótimo custo-benefício para quem quer trabalhar fixo em um home studio, mesmo se você quiser trabalhar móvel, ele é muito pequenininho, dá para você levar aí para diversos lugares. Então é uma questão de opção do que você pretende ter, né, no seu home studio, qual o tipo de mobilidade você quer ter. Então, para quem quer ficar com um home studio com custo mais, um benefício melhor, eu recomendo o Mac Mini, que é uma plataforma segura e um computador muito ágil e muito versátil. Bom, o segundo tema que eu gostaria de falar aqui é sobre processador. Para que você comece a trabalhar no seu home studio e tenha a capacidade de processar muitos canais, né, quanto mais canais você vai colocando na sua música, mais ela vai ficando pesada, você tem que ter um bom processador. Então, o mínimo que eu recomendo é um i5 ou um i7, né? Tanto a plataforma Windows quanto o Mac trabalham com processadores da Intel, e aí você vai poder optar. É claro, o i7 é um pouco mais caro, mas já são processadores com uma excelente velocidade. Nos computadores aqui da indústria da música a gente trabalha tanto com o i5 quanto o i7 e nos satisfaz tranquilamente. O próximo tema é a memória RAM. A memória RAM é um tema um pouco complicado, né? Porque quando a gente compra um laptop, ele geralmente vem o mais básico possível, né? Geralmente os computadores que nós compramos não vêm com uma capacidade de memória muito alta. Mas eu recomendo, sempre que possível, você guardar um dinheirinho aí e encher o seu computador com o máximo de memória RAM que ele permitir, né? Como eu fiz com o meu Mac, como eu faço com os Mac Minis da escola e também com os Windows aqui que eu tenho. No estúdio eu tenho um iMac que eu tenho com 32 megas também, então eu sempre procuro colocar o máximo de memória RAM que o computador suporta para que ele tenha essa velocidade de leitura. Quando a gente está com o software aberto e precisa processar muitos canais, exige demais do computador, não é só o processador que vai trabalhar, é a memória RAM também, para que o computador não trave, para que o computador consiga pensar o mais rápido possível e processar aquele maior número de canais. Então, o máximo de memória RAM que você conseguir colocar no seu computador, melhor você vai trabalhar, com mais produtividade inclusive. O próximo ponto que eu gostaria de falar é sobre o HD. Que tipo de HD a gente trabalha, né? Eu recomendo você, sempre que possível e quiser e puder investir um pouquinho mais, a trabalhar com HDs do tipo SSD, né? Solid State. Por quê? Porque o HD, o SSD, ele é muito mais estável. O tipo de processamento dele, a parte de leitura ótica que ele tem, é como se fosse o processamento para um CD ou um DVD. Então ele é muito mais seguro. Ele não é como um HD comum que tem uma leitora que não é ótica e que não consegue guardar a memória com muita velocidade. Então ele não tem uma estabilidade muito grande. Já o SSD é muito mais estável, se porventura o seu computador, o seu HD externo cair, ele tem uma possibilidade muito menor de dar problema. Então sempre que possível, compre aí um HD do tipo SSD e se caso você tenha um HD externo ou até mesmo o seu computador tenha pouca memória, procure ter um HD externo aí de 500 GB, 1 TB, por exemplo, que vai te suprir. A gente que trabalha com música trabalha com muito plugin, né, coisas pesadas, instrumentos virtuais pesados. Eu, por exemplo, trabalho sempre com um HD externo, salvo tudo no HD externo para deixar o computador um pouco livre aí quando eu estou móvel e levo os meus HD externos, faço as cópias aí dos HDs externos com regularidade para ter sempre uma segurança do que eu tenho enquanto material dos clientes e também para mim, porque caso um HD dê problema ou o computador pifar, eu já tenho meu HD seguro
Eu já passei por isso algumas vezes e sei o quanto é complicado a gente ter que levar o computador para um técnico, comandar o computador sem saber se você vai recuperar o seu programa ou os seus arquivos que você tem no computador. Então, HD e cópia de HD com regularidade, eu recomendo a você fazer, é muito importante. Bom, o próximo tema que eu vou falar é sobre o teclado, né? Quando eu falo de teclado, eu falo do tipo do teclado do computador, né? Não estou falando ainda do controlador MIDI que a gente usa no estúdio. No meu estúdio, eu comprei esse teclado aqui, que é um teclado separado. Mesmo quando eu estou trabalhando com laptop, eu utilizo esse teclado aqui, porque muitas vezes eu estou utilizando o Pro Tools e ele é um teclado que tem as marcações das teclas de atalho para o Pro Tools. É um teclado bastante interessante. Existe também esse teclado com a marcação para o Logic. Eu resolvi comprar do Pro Tools, que é o que eu uso no meu estúdio aqui ao lado. Então é um teclado bastante interessante. Mas se você usa um laptop, logicamente você vai poder utilizar o seu teclado do próprio laptop. Ou se você usa o laptop com uma tela separada, eu recomendo você ter, até pela ergonomia, sua posição de trabalho, ter um outro teclado separado para que você consiga digitar aí de maneira mais rápida e ser mais produtivo, né? Eu sempre penso na produtividade do trabalho e na ergonomia. A gente que trabalha em estúdio tem um período muito grande sentado, né? Então temos que ter uma mesa legal aí, um local legal de trabalho para que a gente não tenha problema de saúde. Então é muito importante. Outra coisa que alguns computadores têm, isso não é um must, né? Não há algo extremamente necessário, mas eu acho interessante, porque a gente que viaja bastante tem aí a necessidade às vezes de estar num local com baixa luminosidade. Esse laptop aqui do Mac, por exemplo, ele já tem um teclado com iluminação na parte inferior. Então mesmo à noite, se você quiser utilizar o teclado, você vai ver que as teclas se iluminam. Isso facilita muito, dependendo do local que você está, para você enxergar as teclas e trabalhar. Não é só algo complementar, mas se torna também interessante em algumas ocasiões. Bom, outra coisa a se falar do computador é o tamanho da tela, né? Tem muita gente que chega aqui, aluno meu com alguns computadores pequenos, com telas muito pequenas de 13 polegadas. Eu não recomendo muito, a não ser que não seja a tela que você vai trabalhar, né? Se você tem um bom computador com memória grande, com HD legal e com um processador legal, mas ele tem a tela pequena, compra uma tela separada ou duas telas. Tem gente que prefere trabalhar com duas telas, como eu aqui no estúdio. Compre aí uma tela ou duas e use o seu computador fechado só para transmitir o sinal para a tela e trabalhe com as telas. De novo, ergonomia, produtividade é muito importante. Se caso você vai ter um laptop e essa vai ser a sua tela, eu recomendo a você ter um de no mínimo 15 polegadas como esse que eu tenho aqui. É um tamanho de tela legal, você pode comprar aqueles suportezinhos e colocar ele da altura do seu rosto e aí fica legal para você trabalhar, fica tranquilo. Não vai te causar nenhum problema de dor nas costas, né? Se a sua altura e a sua posição da cadeira estiver legal. Então, tamanho de tela também é muito importante para você pensar quando você for adquirir o seu laptop ou o seu computador. Depois, o número de portas, né? Atualmente, a maioria dos computadores vem com portas HDMI, justamente para colocar uma tela externa, mas ultimamente a gente tem muitas interfaces de áudio externas, né, que a gente vai falar mais para frente numa outra dica, sejam USB ou Thunderbolt. Então o tipo de plug da interface, o tipo de conexão dessa interface que você vai fazer com o seu computador é muito importante. Então eu aconselho a você, nessa dica aqui, a comprar um computador que tenha no mínimo USB e uma ou duas Thunderbolts, que é uma tecnologia de velocidade rápida, né, para que você consiga utilizar com algumas interfaces e que essas interfaces também são rápidas e a velocidade de processamento não vai te dar nenhum problema. Então, o número de portas é muito importante você pensar, principalmente para aquela que você vai utilizar no seu home studio, que são as portas para a sua interface, para dar velocidade de processamento e não ficar caindo, de você não ter delays aí de compensação para fazer dentro do seu software. E por último, alguns acessórios, né? Como eu falei do teclado, um acessório que eu gostaria de falar aqui, que é muito importante, que mexe com a ergonomia da mão. Você vai trabalhar em casa, você vai ver que quando a gente trabalha muito tempo, a gente pode começar a sentir dor nos ombros e até mesmo no braço, né? Eu trabalho com a mão direita, então tentar aí adquirir um mouse que seja o maior possível e que a sua mão caiba em cima do mouse para que você trabalhe, não seja aqueles mouse muito pequenininhos para a sua mão não ficar muito curva.
porque você vai acabar sentindo dor na mão. No estúdio eu trabalho com esse da própria Apple. Eu estou testando, já comprei aquele de bolinha, estou migrando para ele aos poucos, estou me acostumando com ele ainda, e quando eu vou trabalhar no estúdio das aulas aqui, quando eu trabalho com o Windows, eu trabalho com esse mouse aqui, que é um mouse maior da Microsoft também, que é muito legal. Então pense aí nessa parte de ergonomia do seu estúdio, quando você tiver o seu computador, quando você tiver os seus acessórios, porque é muito importante para a sua produtividade e principalmente para a sua saúde. Tá ok? Então essa era a dica de hoje. Se você gostou da dica, curta aqui no nosso playlist, no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal e mande para a gente também o seu comentário, a sua sugestão. Tá ok? Caso você gostou da dica e queira também fazer o nosso curso de Home Studio aqui na indústria da música, o curso está com as matrículas abertas e você está convidado para vir aqui e conhecer a nossa estrutura. Tá ok? Um abraço e até o próximo vídeo.